Fala pessoal, tudo bem? Vamos iniciar agora o estudo do capítulo 3, a expansão do comércio e das rotas, na página 58. Estamos trabalhando com o livro Buriti mais História para o quarto ano e esse estudo faz parte da unidade 2, o início do comércio. No capítulo 2, nós vimos a importância do mar Mediterrâneo como via de acesso para os comerciantes, principalmente para os fenícios, que não possuíam uma terra tão fértil para a sua agricultura e precisaram então gerar riquezas através do comércio. E porque eles também dominavam a construção daquelas embarcações chamadas galés, eles conseguiam atravessar ali o mar Mediterrâneo e vendiam e compravam produtos, mercadorias, ali das suas colônias. Vocês se lembram? Existiam várias colônias fenícias ali na região do Mediterrâneo. E eles realizavam ali o seu comércio, vendendo e comprando da África e na Europa. Esses produtos que eram comercializados ali no Mediterrâneo eram tecidos de seda, tapeçarias, pedras preciosas, porcelanas e especiarias, que eram vendidos ali por toda a Europa. Então, nós vimos que esse tipo de mercadoria era muito valiosa na Europa. Então, os comerciantes buscavam lá na Índia, na China, no Japão, essas mercadorias e vendia ali na Europa e na África. E aqui no capítulo 3, o texto mostra que esse comércio feito ali no Mediterrâneo era dominado pelos árabes e pelos italianos. Então esses povos controlavam o comércio, eles faziam esse comércio, principalmente eles. Bom, essa atividade de comércio, de compra e venda de especiarias, de mercadorias, era muito lucrativa e outros povos queriam participar da festa, outros povos queriam lucrar vendendo e comprando essas mercadorias. Mas aquela rota marítima do Mediterrâneo já estava dominada pelos árabes e pelos italianos. Então já existia um comércio rolando ali e os clientes já estavam meio que formados, já existia um controle daquela região por alguns grupos que compravam e vendiam esses produtos. Mas outros países, outros povos também queriam participar da festa, queriam comprar e vender esses produtos na Europa. E para isso acontecer, era necessário criar uma outra rota marítima, ou seja, descobrir outro caminho para chegar lá na Índia, na China, no Japão, pegar as mercadorias e trazer para a Europa, sem passar pelo Mediterrâneo. E esse outro caminho, ele existia. Tratava-se de contornar o continente africano, ou seja, para chegar nas Índias por outro caminho, não pelo mar Mediterrâneo. Fiz uma ilustração aqui para vocês entenderem melhor. Vamos imaginar que essa parte que eu vou pintar aqui de vermelho era o mar Mediterrâneo. Aqui onde eu vou pintar de amarelinho, vou fazer um X, era a Índia, que era aquele local onde eles buscavam as mercadorias, as especiarias. Então, basicamente, o que acontecia é que os italianos e os árabes vinham com seus navios aqui pelo mar Mediterrâneo, pegavam essas mercadorias na Índia e voltavam aqui para vender na Europa e na África. E como eu disse a vocês, outros grupos queriam vir aqui na Índia pegar essas mercadorias, mas eles tinham que descobrir um outro caminho, porque esse caminho do mar Mediterrâneo já estava dominado. Qual foi a solução que eles encontraram então? Vamos contornar a África. A África, pessoal, aqui no nosso mapa, está desenhada aqui por esse pedaço maior aqui, ó, África. Pintei aqui de verde para vocês. Qual que era então a solução? Descobrir uma maneira de sair da Europa, dar a volta, contornar toda a África, para chegar aqui na Índia, pegar as mercadorias e voltar por esse mesmo caminho aqui, voltar aqui na Europa e vender as mercadorias e ganhar dinheiro com isso. Essa era a ideia principal. E por que chegar à Índia era tão importante? Porque na Índia
estava boa parte dessas especiarias. O texto mostra que essas especiarias eram o cravo, a canela, a noz moscada, a baunilha, o gengibre e a pimenta, que eram usados para temperar e conservar alimentos e na fabricação de remédios e perfumes. E eles eram caros no mercado europeu. Eles tinham muito valor, ganhava-se muito dinheiro vendendo esses produtos, pois era muito difícil encontrar esse tipo de mercadoria na Europa, e por isso eles tinham muito valor. E essa ideia de ter muito valor está associada a um tema que nós já estudamos em uma aula anterior, sobre a escassez de mercadorias. Quanto mais falta uma mercadoria, mais ela vale. E essas especiarias eram muito difíceis de serem encontradas, por isso elas tinham um alto valor. Então, os europeus estavam obstinados a descobrir esse outro caminho para buscar mercadorias e vender. E o texto mostra aqui que, empenhados em chegar às Índias, outros povos europeus, como os portugueses, enviaram embarcações para contornar a África pelo Oceano Atlântico. Contornar a África pelo Oceano Atlântico é fazer esse caminho que eu mostrei para vocês, que é sair aqui da Europa e contornar por aqui, para chegar aqui na Índia, sem passar pelo Mar Mediterrâneo, que é esse que está desenhado em vermelho aqui para vocês. E o texto mostra que entre 1487 e 1488, um navegador chamado Bartolomeu Dias conseguiu alcançar o Cabo da Boa Esperança, no sul da África. Eu vou ilustrar aqui para vocês mais ou menos onde ficava esse Cabo da Boa Esperança. O Cabo da Boa Esperança, que é citado aí no livro, fica mais ou menos nessa região aqui, ó. Então, o navegador Bartolomeu Dias, ele saiu aqui da Europa, de Portugal, deu a volta aqui pela África, chegou aqui no Cabo da Boa Esperança e voltou. Ele não continuou o caminho, mas ele fez uma descoberta muito importante. Ele percebeu que tinha como chegar nas Índias por um outro caminho. E o texto continua mostrando aqui que 10 anos depois, Vasco da Gama, realizando o mesmo percurso, alcançou finalmente Calicut, na Índia, uma importante região que fornecia especiarias. Então, 10 anos depois, um outro navegador, chamado Vasco da Gama, conseguiu chegar lá na Índia por outra rota, por outro caminho. E essa viagem, ela rendeu muitos lucros, ele trouxe muitas riquezas. Ele pegou essas riquezas, né, o rei lá de Portugal pegou essas riquezas que ele ganhou nessa viagem e utilizou, reinvestiu no próprio negócio, comprou mais equipamentos, construiu outros barcos, outras embarcações e continuou alimentando ali o seu comércio. E esse dinheiro foi muito importante, né, essa riqueza, esse lucro que ele obteve foi muito importante para que ele continuasse a expandir o comércio que ele fazia ali na Europa. E aqui no final da página nós temos uma ilustração bem interessante que é de Marco Polo, que era um mercador veneziano. Ele ficou muito conhecido, existem muitas histórias e filmes que contam as viagens de Marco Polo. Marco Polo saiu ali de Veneza para chegar até na Índia. E foi viajando, conhecendo vários países, chegou até na China e diz que ele conheceu inclusive Gengis Khan, aquele conquistador mongol. Então é bem interessante essa história do Marco Polo. Se você tiver a oportunidade de ler algum texto sobre ele, ou de assistir algum filme, algum vídeo sobre Marco Polo, assista. Você vai descobrir que ele era uma dessas pessoas que estavam tentando descobrir um novo caminho para chegar até as Índias ou para chegar em outras regiões e buscar essas mercadorias. Marco Polo. Grava esse nome. Vamos ler aqui a legenda. Detalhe da caravana de Marco Polo, mercador veneziano a caminho de Catai, na China. Atlas Catalão de 1375. Uma imagem bem interessante. Era esse grupo de pessoas, né? Os irmãos Marco Polo. Eles
viajavam grandes distâncias procurando novas rotas comerciais, novos lugares onde eles poderiam buscar mercadorias e trazer essas mercadorias para serem comercializadas. Para não ficar muito grande esse vídeo, eu vou finalizar ele por aqui e nós voltamos na segunda parte. Quero deixar para você um recadinho final. Se você está utilizando esse vídeo na sua sala de aula, você pode me ajudar se inscrevendo no canal e deixando um like no vídeo. Então, nos vemos aí na segunda parte, que vai continuar na página 60. Até o próximo vídeo. Tchau!